Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu por aqui de novo. Pessoal, há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo explicando um pouco como funciona a nossa equipe, falando sobre o sistema de graduação da gente, sobre as cores, como funciona tudo direitinho, até porque cada equipe ela tem o seu modo de trabalhar, tem o seu sistema de graduação, tem suas cores. Então, assim, como uma forma de tirar a dúvida de muitos alunos, que principalmente o pessoal que está chegando, ou dos pais, dos alunos, enfim, eu resolvi gravar alguns vídeos explicando como funciona um pouco assim do nosso trabalho, como funciona a nossa equipe. E hoje uma das dúvidas maiores do pessoal é saber como faz para se tornar um instrutor da equipe. Porque assim, quando o aluno ele começa a treinar a nossa equipe, a gente oferece três caminhos para ele seguir dentro da equipe. Ele pode treinar como um aluno comercial, treinar por treinar, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, tanto físico como psicológico, pelos benefícios do esporte, o emagrecimento, e se tornar um bom praticante. Tudo bem, é uma escolha. Aquelas pessoas que têm o interesse de competir, de se tornarem atletas e tudo, com o passar do tempo e do seu desenvolvimento, a gente vai encaminhando e dando apoio para esse lado. Já as pessoas que têm a aptidão e o interesse de repassar conhecimento, de querer um dia dar aula, de se tornar instrutores, a gente vai encaminhando também para esse lado, tá? A gente está aqui para ajudar no direcionamento e ajudar na escolha. Ninguém é obrigado a nada, lembrando, tá? A gente deixa livre essa questão de escolha, até porque competir é algo muito sério e que demanda muita dedicação, muito interesse, muita energia. Então, não é algo que se faça de forma obrigatória, tá? Aí também da mesma forma ensinar, né, se tornar um instrutor e futuramente um professor, também é algo que requer aptidão e muita força de vontade, porque você vai estar lidando com pessoas o tempo todo, sejam crianças, sejam adultos, homens, mulheres e aí vai. Então, quem lida com pessoas, quem trabalha com gente sabe que não é fácil e são muitas pessoas juntas com pensares diferentes, então a pessoa precisa realmente ter interesse e foco naquilo que quer. Mas a pessoa decidindo, o aluno decidindo ir por esse caminho, a gente está aqui para dar todo o apoio, todo o suporte. Então, eu vou tentar resumir da melhor forma possível, para não ficar um vídeo muito longo, como funciona para as pessoas que têm interesse de se tornar instrutores da equipe, dentro da equipe. Então, vamos lá. Quando o aluno ele atinge o mínimo da graduação azul clara, né? Porque aí o aluno ele já tem um bom nível de conhecimento, tanto prático como teórico, né? Ele já tem um entendimento do esporte. E o mínimo exigido pelo nosso regimento de 17 anos, ele pode se inscrever para fazer um curso de formação de instrutor. E aí como é que funciona esse curso? Bom, primeiramente ele vai passar por algumas aulas teóricas, ele vai ver três aulas teóricas, tá? Onde na primeira aula ele vai ver a história do esporte, todo o conteúdo histórico que envolve o esporte, por exemplo, origem, onde surgiu, como surgiu, as datas mais importantes, principalmente lá desde 1913, onde surgiu o termo Muay Thai, até 1945, onde foi declarado como um esporte com as regras que nós conhecemos. Então, dentro de todo esse período de tempo, teve várias mudanças assim que ocorreram importantes dentro do esporte, que é importante para um instrutor, para um professor, ter esse conhecimento, porque ele vai estar repassando para outras pessoas, ele vai estar formando novos alunos. Então, é interessante que ele esteja preparado para tirar a dúvida que surgir de qualquer aluno. Em seguida, ele vai fazer uma prova escrita, tá? Sobre esse conteúdo que ele viu, tá?
tanto sobre a história do esporte quanto teoria do esporte. O que seria a teoria do esporte? Tá muito envolvido também com a questão do histórico, entendeu? É mais uma parte teórica que envolve o esporte, entender como funciona uma luta, como funciona uma aula e tudo isso, todos esses planos, os acessórios que o Muay Thai tem, entendeu? Como entender o que é um Mongkon, um Prajed, um Kruan, as diferenças e por aí vai. A sua tradição, como o Hamuai, o Wai-Kru e assim por diante. Após fazer essa prova escrita, ele vai fazer outra aula teórica. Nessa segunda aula teórica, nessa terceira aula teórica, ele vai ver a teoria da prática. Na teoria da prática, o aluno em formação, né, o formando a instrutor, ele vai ver conteúdo sobre a vivência do dia a dia, como organizar um treino, sobre os problemas, as dificuldades e algumas formas de solucionar esses problemas que podem surgir no dia a dia, na rotina diária dos treinos, tá? Então é um conteúdo mais realmente voltado para a prática, né? A prática de dar aula, entendeu? É interessante sempre lembrar, pessoal, que e você ir para um CT, você ir para uma academia, treinar como aluno, é muito diferente de você chegar lá com a responsabilidade de passar um treino, entendeu? E de manter ali os seus alunos interessados, voltados para o esporte, fazer com que os seus alunos tenham um bom desenvolvimento. Então, assim, é muita responsabilidade, é muita coisa. Então, por isso que a gente tem todo esse cuidado na formação dos nossos instrutores. Feito essa terceira aula teórica, ele faz outra prova escrita, onde a gente vai corrigir, dar a nota, verificar se ficou o conhecimento, o conteúdo que foi repassado para ele. A partir daí, se tiver ido tudo bem nas suas provas, ele conseguiu absorver o que foi ensinado, o aluno ele vai para a parte prática. Aí a gente vai para o que a gente chama de os estágios práticos, tá? Onde ele vai dar uma aula para a turma infantil, ele vai dar uma aula personal, só para uma pessoa ou duas, ele vai dar uma aula para uma turma iniciante e ele vai dar uma aula para uma turma de intermediário ou avançado. O que a gente quer observar nesses estágios? A gente vai analisar diversos dados, como a pontualidade, chegou no horário, está cumprindo sua rotina direitinho, seu compromisso com os alunos, clareza nas explicações, domínio do conteúdo, cativação dos alunos. Os alunos estão gostando, estão se sentindo motivados, estão conseguindo entender o que o professor está passando, né? Então, tudo isso é analisado e vai gerando uma nota. Ao final dos 4 estágios, a gente vai unir as notas das provas escritas, das avaliações escritas, com as notas dos estágios, e aí a gente vai gerar uma média. Se essa média for satisfatória, se ela for positiva, aí sim, o aluno ele vai receber um documento gerado pela equipe. Aqui eu estou só com um modelo, esse aqui é do nível 2, tá? E ele vai estar sendo classificado como instrutor nível 1. A nossa equipe ela tem 4 níveis de instrução. Primeiramente, quando você conclui o curso, você passa para instrutor nível 1. Em seguida, depois de um ano de prática, nós temos uma formação mensal para todos os instrutores obrigatória. Todo mês, reunimos os instrutores da equipe, instrutores e professores, e fazemos uma formação continuada com eles. Lá eles não vão estar vendo técnicas de luta, técnicas de treino normal. Eles vão estar vendo técnicas para dar aula, como melhorar
técnicas de aparador, como puxar melhor o aparador voltado para certo estilo, como melhorar algum problema. Geralmente eu peço que eles tragam para dentro do dia da aula alguma situação que eles tenham enfrentado no dia a dia, que a gente possa tentar juntos ali achar uma solução, e eu vou tentando orientar dentro do que compete ao meu conhecimento e à minha experiência, para que a gente possa ir sanando, resolvendo esses problemas e assim por diante. Então, depois de 12 formações, ele é classificado para instrutor nível 2. Cada uma das classificações, instrutor nível 1, nível 2, nível 3 e por último professor. Cada uma das suas classificações, ela tem um tempo de uma para outra, uma quantidade de formações de uma para outra, e ela dá certos direitos a mais ao instrutor. Por exemplo, o instrutor nível 1 ele só pode dar aula, ele está tipo num processo probatório, ele está ali está iniciando, então ele está num processo avaliativo. Então ele só pode dar aula dentro do seu CT, com uma supervisão, entendeu? De forma que a gente fique avaliando constantemente, dando um suporte, não é nem avaliando, é dando um suporte para um acompanhamento para que ele tenha o melhor desenvolvimento possível, consiga desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Depois de 12 formações, ele passa para instrutor nível 2. O instrutor nível 2, ele pode dar aula em qualquer lugar, em qualquer academia que queira contratá-lo, se ele quiser montar o próprio CT, mas continua sob a supervisão direta da liderança da equipe, tá? Depois de mais 24 formações, essas formações mensais, ou seja, depois de mais 2 anos, ele passa para instrutor nível 3. O instrutor nível 3, além dele poder dar aula em qualquer lugar, como o nível 2 já fazia, ele já pode começar a trabalhar na formação de atletas, tá? Porque aí a gente já entende que ele, tanto pelo tempo de treino, pela experiência que ele tem já em prática de sala de aula, a quantidade de formações que ele já teve, ele já tem um conhecimento necessário para formar atletas. Até porque atleta demanda uma responsabilidade muito grande. O treinador, ele é responsável tanto pela integridade física, moral e psicológica do aluno. Então, tem que ter responsabilidade. Então, por isso que a gente não pega um instrutor nível 1 e coloca para trabalhar com atleta, porque o instrutor nível 1 está começando a ter essa vivência. Então, do instrutor nível 3, passado mais 36 formações, aí sim, se ele tiver uma graduação de marrom e preta para cima, ele é classificado a professor. O professor, ele tanto pode dar aula em qualquer lugar, como pode formar atletas, trabalhar com atletas, como pode formar novos instrutores, tá? E assim por diante. Enfim, pessoal, a gente tenta desenvolver o melhor trabalho, capacitar os nossos atletas, os nossos instrutores da melhor forma possível, para que eles possam formar novos alunos com um bom conhecimento, com uma boa prática, com um bom desenvolvimento, entendeu? Seja lá o que o aluno decida seguir, mas que os nossos instrutores estejam preparados para atender a necessidade de cada um, o interesse de cada um. E assim a gente consiga fazer o esporte crescer, fazer a nossa equipe crescer, o nosso trabalho se desenvolver cada vez mais. Lembrando que nós estamos aprendendo a cada dia que passa. Todo dia é uma experiência que traz aprendizado, que traz conhecimento, e é isso. Depois, caso alguém tenha mais alguma dúvida, a gente vai organizando, juntando e vai gravar outros vídeos aí mostrando como funciona mais algum outro trabalho, alguma coisa sobre a nossa equipe, tá? Espero ter tirado a dúvida aí de muita gente, e sempre deixo o convite para que vocês se permitam conhecer o esporte, se permitam praticar, né? Começar uma modalidade, uma mudança de vida, que eu tenho certeza que só fará bem a vocês. Eu falo por experiência própria, assim como mais de 250 alunos que nós temos aqui em São Gonçalo do Amarante. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.